com vocês, da cultura milanesa, Milanese Story, tantas outras coisas que esse cara faz. Rômulo Barão! Testando. Obrigado, galera. Salve São Gonçalo, salve Partage, salve Frisgo. Chegou o momento, hein, da gente falar sobre comunicação, falar sobre comunicar identidades e territórios da cidade. A cidade tão ampla, tão diversa e que a gente tem tanta coisa para fazer e para falar ainda, né? Eu tenho muito orgulho aqui de poder participar desse evento, como o Alberto falou. Desde o iniciozinho a gente está presente aí. Eu me lembro da minha primeira entrevista com o Alberto ali, cara, eu com o pau de selfie no celular e a gente tentando criar um conteúdo lá no primeiro Flis, na primeira edição. Alberto me dando uma dica aí, ó, sobe aí mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Então a gente tem uma história já para viver e para fazer nessa cidade que está acontecendo a todo momento, né? Rapidamente sobre mim, o Cultura Milanesa é um portal de cultura brasileira, então a gente vai de literatura aos games com uma roupagem, uma textura geek, que é para a gente poder comunicar a todos e receber a todos para falar de jogo brasileiro, de livro brasileiro, de cinema brasileiro. E a gente pulveriza tudo isso e mistura tudo isso nessa grande panela, nesse grande cardápio, para poder falar sobre como, por exemplo, um livro seria excelente como um jogo. E o nosso sonho é poder ver muitos dos nossos livros aqui hoje, de autores maravilhosos, inclusive de São Gonçalo, adaptados para jogos de investigação, jogos de suspense, jogos de drama e de ação, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho com variados portais, cara, que a gente vai ter o orgulho aqui de poder trocar essa ideia hoje. Alguns deles que, já conheço o trabalho há muito tempo, vai ser muito bacana trocar essa ideia com vocês e para vocês também. Então, vou começar chamando aqui Lorena Oliveira, Estúdios Loy, para poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, salva de palmas aí para a Lorena. E aí, Lorena, tudo bem? Vamos começar nosso papo aí, vamos nos sentar, né? Bom, então a gente vai começar a conversar aqui sobre o que fazemos, né? Só um segundinho aqui que a Carolina está falando aqui também. Espera aí. Carolina já está na área aí? Tá chegando? Ela está aqui também no WhatsApp. Então a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito parecido, muito semelhante com aquela figurinha do WhatsApp do gatinho no teclado. Verdade. Verdade. Então comece aí mandando seu salve, né? Porque antes de você mandar seu salve, vamos chamar também, vamos compor a nossa mesa com quem já está na área aqui. Quero chamar ela, que na minha vida tem uma história aí muito legal, que no meu primeiro livro, minha primeira publicação, chegou, Carolina? Olha aí que beleza, tá chegando. Ela que tem uma história eu tenho uma história muito particular, que no meu primeiro livro, minha primeira história, ela fez uma entrevista comigo lá na Praça Zé Garoto e me deu essa oportunidade de começar a falar sobre o meu trabalho. Ela que, cara, é a fundadora do Mapa das Letras, para falar de muita literatura boa, escritoras vivas e trabalha como jornalista no jornal São Gonçalo. Cíntia Fonseca, venha para cá. Se chegue. Então, ó, o microfone está aí? Vamos dividir, né? Revezar esse microfone aí. Então, gente, para iniciar esse papo aí, a gente está com a Carolina chegando aí no local, né? Carol, quer vir para cá? Então, vamos embora. Então, ó, vou chamar aqui para o palco. Ela, que ela vem TV, Carolina Rodrigues, uma salva de palmas. Olá, vem. Bom, aí a nossa produção do Flis vai me avisando sobre eventuais aí chegadas, né? E vamos começar. Mais uma vez agradecer a todo mundo que está assistindo, a todo mundo que está aí. Quem está assistindo presencial, muito obrigado, porque está chuvoso lá fora, vocês vieram prestigiar aí, então valeu demais. Se estiver assistindo em alguma das redes sociais, estiver assistindo em alguma área digital, vocês sabem desse pedido, né? Dedo no like, comenta, compartilha, é um pedido clássico. Cada vez que você aperta nesse botão aí, vai para alguém muito parecido com você. E a gente quer você e todo mundo que tem o mesmo gosto que você aqui com a gente, para curtir, beleza? Gente, mande seu salve aí, a galera, se apresentem, podem começar. Oi, boa tarde, eu me chamo Lorena Oliveira, eu sou digital influencer, professora, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e estou no ramo literário há pelo menos 3 anos, tá? E eu tenho parcerias com editoras. E estou aqui para falar um pouquinho do meu trabalho,
um pouquinho do trabalho do digital influencer e como ele pode influenciar pessoas à leitura e à escrita. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Cíntia Fonseca. Eu sou jornalista, escritora. Costumo dizer que tenho o privilégio de trabalhar com as minhas duas paixões, que é a comunicação e a literatura. É sempre um prazer, fico muito feliz sempre que a gente tem um espaço para falar sobre literatura e comunicação. Me fez lembrar a primeira edição do Flisgo, foi aqui no Partage também, em um outro espaço, mas enfim. Tivemos um painel também sobre comunicação na época. E na época era uma coisa, né, muito nova. Lembro da primeira entrevista com o Alberto, né, uma das primeiras perguntas: que loucura é essa de, do nada, um festival literário em São Gonçalo? E, enfim, muito feliz de estar na 6ª edição e espero que seja uma troca bacana. Boa tarde todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite da Flisgo. Bom, eu sou a Carolina Rodrigues, eu sou produtora cultural, trabalho com comunicação na Bem TV, que é uma ONG, né, uma organização social que trabalha com comunicação e educação há mais de 30 anos em Niterói, São Gonçalo. E acho que foi por isso a principal conexão que a gente fez para eu estar aqui, principalmente nessa temática, né, comunicando comunidades e territórios. Mas eu também tenho uma ligação com a literatura, eu sou, como produtora cultural, fazendo produções de feiras como essas, né? Então, eu acompanho a Flisgo desde o começo, mas nunca estava aqui falando nesse lugar. Me sinto muito honrada de ter sido convidada. Estou sempre por trás, ali nos bastidores dos eventos. Mas, enfim, tenho uma trajetória de produção da Primavera Literária, Primavera dos Livros, que acontece no Rio. A gente também faz algumas atividades na Flip. E aí, legal também ver essa descentralização das feiras literárias, que cada vez tem sido maiores. Eu também sou realizadora na Manas Produtora, que é uma produtora com foco em difusão de bens culturais, produção e difusão de bens culturais de protagonismo feminino. Então, a gente realiza, enfim, estou um pouco em todas essas esferas, produzindo e comunicando. Acho que há pouco tempo eu consegui me identificar como uma comunicadora, mas, enfim, cada vez mais me reconhecendo nesse lugar. Acho que, brevemente, acho que é isso. Bom, perfeito. Depois de ouvir essa introdução de cada um, a gente valida como é verdadeiro, como a gente começou o painel falando do meme do gatinho no teclado, né? Aquele sem parar, porque, de fato, é um trabalho muito árduo de digitação, de compor textos e tal, e ir para a rua, né? A gente tem que ir para a rua também para poder fazer o presencial, as captações e tudo mais. Eu vou puxar uma pergunta que ela é essencialmente de literatura nesse primeiro momento, que vou começar citando o Ziraldo, né? Acho que a gente começa com o Ziraldo para depois falar o que vocês interpretam disso, né? O Ziraldo, ele falou que muitas pessoas tinham medo do livro ser sobrepujado pelo cinema, pelo rádio, pela internet. E aí o Ziraldo, ele fala o seguinte: isso não aconteceu porque o livro é o objeto mais lindo que a humanidade já criou. Então ele nunca se tornará obsoleto, né? Com base nisso e com base nesse pilar da literatura, e ouvindo diversas opiniões que a gente ouve por aí, ninguém mais lê hoje em dia, vocês são malucos, ou então a galera que lê, mas de repente não se sente acolhido numa comunidade para falar sobre o que leu, porque ninguém lê, só eu estou lendo esse livro, ninguém mais lê. Como é que vocês interpretam isso dentro do veículo de vocês, da comunicação de vocês? Vocês se esbarram muito com essa dificuldade literária, ou não, a galera já abraçou, já está todo mundo lendo, compartilhando? Como é que é isso? Como eu tinha dito, eu sou professora, então eu atuo sempre com jovens, adolescentes e crianças, e eu vejo muito esse déficit da leitura. Normalmente tem dificuldade, porque muitos que leem são excluídos, literalmente, por causa que não veem a leitura como algo motivacional e algo que vai influenciar no seu futuro. E aqueles que não leem não têm a motivação necessária para começar. Então, eu penso que eu sou uma motivadora da leitura, como
no meio literário, eu acho que influenciar o nosso futuro, que são os jovens, a leitura e a escrita, é muito importante, porque a gente vê muito mesmo analfabetismo funcional. Então, é uma dificuldade, mas eu acho que nesse meio a gente tem que incentivar. E existe a dificuldade, porque não é todas as pessoas que leem. E quando você lê, pelo menos eu digo por mim, quando eu era jovem, acontecia de me sentir excluída, não me sentir acolhida. Então, isso é incentivar a leitura é uma forma de mostrar que você, mesmo sendo diferente, pode estar e se desenvolver da forma que você quiser, ser você mesma. Aproveitando antes da Cíntia responder, da Carol também, vou pegar 2 pontos que você colocou, se você quiser desenvolver esses pontos também pode desenvolver. Que a gente perguntou como é que vocês enxergam essa divisão da galera que lê, não lê, e como é que a literatura bate lá. Eu quero complementar com... vocês fazem alguma coisa no dia a dia de trabalho de vocês, desde a produção de post e tal, pensando nisso, poxa, eu tenho que fazer dessa forma para a galera poder ler, ou então para quem tem dificuldade da leitura pegar. Vou complementar com mais isso, aí vocês desenvolvam se quiser, tá? Da minha forma, eu tento influenciar usando a linguagem que o público-alvo meu vê. E como assim mostrar que a leitura pode ser lida e que tem diversos gêneros, diversos meios e que você pode só iniciar. Então, eu influencio através da forma que eu falo, como falando a mesma linguagem jovem, a mesma linguagem daquele público que eu estou inserida. Então, essa é uma discussão que gera diversas discussões. Se a gente pensar pelo livro em si, o objeto, só para analisar o universo paralelo que existe dentro do Instagram. Book Instagram, TikTok, índice de vendas. Mesmo com a chegada do e-book, o livro impresso não deixou de ser vendido e em vários períodos bate recorde de vendas. Então, aí dentro dessa discussão, a gente entra para a discussão, tá? O que está sendo lido? Primeiro, a gente volta e pensa, o mais importante é que está sendo lido. Então, o livro não acabar, como o Zeraldo pontuou, mesmo que ele se transforme, mesmo, né, com a chegada dos meios digitais, ele continua aí. É um ponto crucial para a cultura, apesar de todas essas problemáticas, apesar do analfabetismo funcional que ela citou, mas o livro está aí para a nossa alegria, por muitos anos garantido no mercado. E a gente pensa o tempo todo, quem trabalha com isso, com comunicação, em literatura, como um dos braços de comunicação, a cada publicação que eu edito, que eu penso, que eu tento criar no Instagram, a gente faz tanta coisa que às vezes acaba até esquece de citar. Faço parte do coletivo Escritoras Vivas e temos a editora Mapa das Letras. Então, não tem como, dentro do nosso trabalho, a gente não estar pensando nisso o tempo todo. Como a gente vai sobreviver daqui a alguns anos se não houver leitores? Não tem como. Então, a minha filha, por exemplo, é uma prova viva de que o exemplo conta muito, também é um ponto muito importante. Mesmo que eu venho de uma família de não leitores. Você pode começar, a partir da sua geração, dar o exemplo. Situações, projetos dentro de escolas também é muito importante. Então, é uma discussão, a gente vai ficar aqui metade do dia falando, né, das várias possibilidades e das várias ações que a gente pode tomar em relação a isso. Mas a gente está num caminho, dentre tudo a gente pensar o copo meio cheio, a gente está num caminho positivo em relação a isso. Legal. Eu concordo com o Zeraldo, que o livro não vai se perder. Mas o que eu acho, assim, fiquei pensando o que eu poderia contribuir com isso, eu acho que tem um ponto de uma transferência de responsabilidade que a gente coloca também ali na ponta, né, de pensar diretamente no leitor. Mas eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar também nos acessos, né? Como que as pessoas acessam esse produto físico, livro, assim.
E eu acho que as pessoas muitas vezes não se sentem da mesma forma que muita gente não se sente pertencente ao espaço de ir ao teatro. Não vou ao teatro porque aquele lugar né, não é para mim, não tenho roupa para ir. Eu já ouvi muito isso. Eu conheci a gente estava fazendo uma conversa com um jovem esses dias, que é aqui de São Gonçalo, lá na Bem TV, e ele estava falando que ele nunca tinha ido ao teatro. Eu falei, meu Deus, vamos resolver isso essa semana. Como assim? Mas isso é a realidade. Então, acho que quando a gente está pensando assim sobre isso, né, pensar também em como a gente pode, enfim, em eventos como esse, em como a gente pode incentivar, incidir sobre políticas públicas que pensem no acesso das pessoas a esse livro, assim, né, porque talvez realmente entre comprar uma comida e um livro, a gente, assim, né, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, mas quando a gente está ali na realidade, né, acabam, enfim, sendo um cenário mais complexo. Então, eu acho que isso, assim, acho que um pouco pensar sobre como o acesso a esse livro também, né? E acho que a comunicação facilita isso, né, dessa coisa do pertencer, né? Porque ver pessoas ali próximas a você, né, consumindo aquilo, falando sobre aquilo, sendo protagonistas em cima daquela linguagem, assim, isso também empodera as outras pessoas, né? Então isso é muito importante. Então acho que pensar um pouco, talvez eu puxaria um pouco para pensar nessa questão do acesso ao produto livro, e também no digital, ao acesso, né, aos e-books e, enfim, a esses desdobramentos do físico ali, mas o cheirinho do livro é diferente, né? Perfeito, eu acho que esse papo vai ser muito interessante também, porque, embora nós estejamos fazendo trabalhos que se encontram em alguns momentos, a gente muitas vezes está comunicando com fatias e camadas diferentes. E eu acho que é nessa mistura aqui que a gente consegue criar uma convergência. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Fui muito tempo da área de games, que é da parte da Brasil Game Show, trabalhei na Brasil Game Show, na produção, também Bienal por ser escritor. E aí, quando você comparava os dois eventos, você via que eram eventos diferentes. Então, eu criticava muito a Bienal, tô falando de Bienal já, né, a Bienal lá de trás, já mudou muito. A experiência do Octanorme Branco, né? Você tinha muito Octanorme Branco, um escritor na ponta, falando assim, lê meu livro, lê meu livro, lê meu livro. E a gente sabe que a gente não é muito convidativo quando alguém só fala para você ler o livro, né? Criar experiência, chamar para dentro de alguma forma, pode ser uma ideia interessante, como oportunidade de tirar foto com alguém, ou você ter um bom painel atrás para a galera se identificar, procurar coisas e tal, essas coisas. E desde o início eu sempre tentei trazer experiências da BGS para a Bienal. E no início o que a gente ouvia é que era maluquice, porque você é maluco, porque tudo que faz na BGS é 300 mil reais, 400 mil reais. E aí eu acho que o efeito prático de que é possível sim fazer experiência em qualquer lugar que você está, é que eu me lembro que havia na Brasil Game Show uma experiência lá que realmente custou 240 mil, que era uma cenografia incrível de um dragão. Aí os caras subiam na cabeça do dragão e tal. Eu falei, cara, que incrível se existisse essa possibilidade pro literário. Obviamente eu vou chamar de maluco, eu falei assim, cara, quem tem 200 mil vou botar no stand da Bienal, você é maluco. Só que aí eu vi uma editora, uma vez na Bienal, que ela fez uma cabeça de dragão de papel. E ela circulou o stand dela todo e a cabeça... Aí eu fui lá perguntar à pessoa, não, você foi tranquilo, a gente tem uma galera que dobra, o pessoal ficou aí de noite, dobrou, e tava o quê? Todo mundo tirando foto com a cabeça de dragão de papel pintado ali, ficou lindo, trabalho bonito. Origami, né? E aí, nesse momento, eu pensei, cara, realmente, se você olhar para outras fatias e outras camadas, você consegue trazer experiências para dentro do que você está fazendo. Né? E com base nisso, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Vocês, como estão transitando em várias áreas, conversando com várias pessoas, vocês já pensaram em trazer alguma coisa de uma outra área para o que vocês estão fazendo? Ou vocês comunicam, por exemplo, estou comunicando com essa pessoa aqui, eu estou com uma dificuldade de entrar aqui, eu posso fazer uma abordagem diferente? Vocês já pegaram alguém que era realmente difícil de você comunicar com aquela pessoa, para conseguir dobrar ela, você teve que dar uma voltinha à esquerda ali? Estou falando de um aluno que seja mais difícil de você alcançar, né? Ou então, de repente, de alguma coisa que você fez na matéria que falou assim, pô, eu preciso fazer isso aqui de um outro jeito, no sentido de, pô, vou dar outro exemplo prático também. O cinema mudou, né? Você tinha introduções enormes no cinema com os créditos no início. E isso aí foi repensado porque a galera falou assim, cara, eu preciso botar esses créditos em algum outro lugar ou mexer, porque aquelas introduções enormes com os créditos no início estavam cansando a galera de hoje, que é um povo mais ansioso e tudo mais, né?
Isso para você, a ansiedade para você nesse sentido também está afetando? Como é que é isso? Precisa elaborar um pouco, né? Porque, primeiro, convergência de trabalhos, a gente também lida com isso o tempo todo. Porque, além de eu ser editora no Jornal São Gonçalo, ter a editora Mapa das Letras, a gente ainda trabalha com assessoria, agência de comunicação. Então, a gente lida com diferentes tipos de clientes. E aí, cada um tem uma demanda, cada um pede uma coisa. Um exemplo é coisa boba, coisa simples, um Reels no Instagram. Um cliente, eu quero uma introdução assim, assado, como se fosse TV. E não funciona para o Instagram. No Instagram tem até a métrica lá dos 3 segundos, né? Você não captar a atenção da pessoa que está ali rolando o feed, você já perdeu aquela possibilidade de lead, de cliente, enfim. Então, essas diferenças a gente tem que estar sempre repensando, o tempo todo, pontual em cada trabalho. E não tem jeito, não tem como nadar contra. Outra questão é a inteligência artificial, que é uma outra discussão também para horas e horas. Como a gente vai trabalhar a inteligência artificial dentro da comunicação, dentro da literatura? Então, a gente esbarra com essas dificuldades, sim, na verdade, desafios, né, que fazem a gente aprender também e estar sempre melhorando. Acho que um pouco dessa coisa da linguagem, né? Acho que pensar um pouco, quando você está falando de mídia digital, pensar nessa coisa do storytelling, né? Como você consegue captar a pessoa ali. Mas acho que um desafio que, não sei, trazendo um pouco da experiência da Bem TV, assim, eu acho que um desafio para a gente é como a Bem TV trabalha com comunicação popular, né? Então, como estar no ambiente digital sem perder a linguagem e sem perder a essência, assim, dessa comunicação popular, né? Porque pensar que, enfim, nem todo mundo acessa as redes, então eu sou coordenadora de comunicação lá na Bem TV e aí, enfim, a gente tem que qualificar esse ambiente digital porque a gente precisa se vender, né? A gente precisa estar dentro desses algoritmos, dessas coisas que impõem para a gente, mas como a gente consegue hackear isso, sabe? Não sei o que responder exatamente, mas fico pensando em como justamente hackear essa para a gente não ficar muito rendido. Então, como fazer uma comunicação popular? Então, eu falo, beleza, a gente tem que pensar o digital, a gente tem que qualificar o digital, mas a gente tem que estar na rua também falando com as pessoas, tem que usar o cartaz, tem que usar outras estratégias também para a gente não perder, porque nem todo mundo acessa o Instagram. Então, beleza, assim, eu tô, assim, né, falando da minha experiência do projeto e das coisas que eu atuo, assim, entendo que para quem trabalha com influencer, né, na rede social, realmente não dá para fugir. Mas para mim, acho que o desafio é justamente esse, assim, como tá ali, mas não esquecer da essência que é a rua, assim, porque a gente acaba comunicando sempre as mesmas pessoas para a nossa bolha, assim. Eu faço com a Manas, a gente tem um projeto de cineclube de exibição lá em Campo Grande, lá na zona oeste do Rio, e a gente tem uma rede muito bacana ali no espaço cultural onde a gente ocupa. Mas eu falei, eu quero que outras pessoas venham ver esses filmes que estão aqui, sabe? Então, o que a gente vai fazer? Vamos botar um carro de som, vamos botar uma faixa de ráfia, vamos fazer uns lambe-lambes lá na linha do trem, para ver se sabe. Então, acho que eu estou um pouco mais no caminho de tentar hackear e um pouco no sentido contrário, assim, para conseguir comunicar com outras pessoas, porque eu acho que o tipo de comunicação que está nas redes hoje, eu acho que fazem essa manutenção da gente falar só para as mesmas pessoas. Então, como conseguir alcançar outras pessoas, outros públicos que vão se interessar por aquilo, para justamente pensar essa coisa que eu falei antes. Justamente essa coisa que a gente fala, que eu falei antes, que é a coisa do acesso, né? Como você fazer uma ponte para esses acessos, para outras pessoas, sabe? Acho que é um pouco isso, assim. No meu caso, eu trabalho literalmente digitalmente. Não tem como fugir, porque o meu trabalho é esse. Então, entre nós influenciadores, a gente tem que trazer a pessoa se conectar com a gente em poucos segundos, porque senão ele vai passar o vídeo.
Então, a gente tem que ter um certo dinamismo para gerar esse engajamento, para esse público querer assistir o nosso conteúdo. Então, hoje em dia, o audiovisual é o nosso aliado. Então, entre nós influenciadores, a gente engajar esse público e fazer com que esse público veja outros fatores com o audiovisual para gerar mais leitores é muito válido, porque atualmente as grandes editoras estão engajando muito em filmes, em livros, principalmente no visual, em séries e filmes. Então, quando a gente pode trazer esse público para ele lerem mais, a gente pode indicar primeiramente no caso, um filme, uma série, e aí ele vai se interessar pelo livro e vai ler o livro. Ou então, a gente tem o nosso maior aliado, que é o e-book. Então, é muito fácil, porque quando você tem o acesso ao e-book, você tem acesso à leitura em qualquer lugar. Então, para muitas pessoas, o e-book está se tornando o livro da atualidade, principalmente para nós, leitores, consumidores de leitura sempre. Então, esses meios ajudam tanto no engajamento, no dinamismo, na literatura em si. Quer complementar? Pode falar. Mesclando um pouquinho do que cada uma delas falou, né? Eu acredito muito nas microações também, offline. Que às vezes a gente foca muito, principalmente a gente que trabalha com isso, né? Foca muito em ajustar ali o algoritmo para alcançar determinado público e esquece do nosso offline, dos nossos grupos, da nossa família, de um vizinho. Você vai ajudar alguém com uma cesta básica. Coloca um livro no meio dessa cesta básica. No seu grupo de trabalho, sabe que fulano gosta de ler. Empresta um livro, fala que está tendo promoção no lugar tal. Então, essas pequenas ações também são importantes. E a questão de furar a bolha, né? Eu já tive essa experiência fazendo campanhas, às vezes, de um lançamento de um livro específico. E aí eu colocava no Instagram, colocava no Facebook, e dentro da minha própria família, caramba, teve um evento no dia tal, eu não fiquei sabendo. Então, sabe, outras ferramentas que às vezes a gente deixa de usar, lista de transmissão no WhatsApp, enfim, hoje são várias possibilidades, mas sempre lembrar também do offline, como ela comentou, né, da questão humana mesmo, né, de se conectar com as pessoas, não esquecer ali do olho no olho, não esquecer das mídias offline também, do banner, enfim. Acho que é um pouco disso também. Você falou isso, eu fiquei lembrando que ontem a gente estava falando sobre isso lá na MTV, porque a gente tem um projeto que é o Jovens Comunicadores, que faz combate à desinformação, principalmente, né? Formação em tecnologia da informação, mas focado no combate à desinformação. E aí tem uma pesquisa, que eu não vou saber falar aqui agora, mas que quais são as fontes que você confia. Então, né, você confia no jornal, no Jornal Nacional? Não, a maioria das pessoas não confia mais. Você confia nas mensagens que você recebe, que você vê na internet? Não confia mais. O que você confia? No que meu familiar, meu amigo compartilha comigo. Então, isso que ela falou é isso, né? Essas microações de você também estar ali chamando, indicando. Acho que essa coisa da confiança, né, interpessoal, assim, é muito importante. Então, né, aí isso também se conecta você com uma influencer, né? A pessoa tem você como uma pessoa de confiança, porque ela vai indicar esse livro e eu vou estar lá, porque eu sei que vai ser maneiro, sabe? Tem isso mesmo. Muitas pessoas vêm até a mim e perguntam: Lorena, o que eu posso ler? Aí eu pergunto: qual é o seu gosto? Porque para influenciar essa pessoa, eu tenho que influenciar naquilo que a pessoa com certeza vai ler. Então, eu sempre pergunto isso. Então, e nisso a pessoa chega, diz qual é o gosto literário dela, né, no gênero, e ela lê em base nisso. Também temos aí a Bienal. A Bienal é o maior
marco para você impulsionar pessoas não leitoras, que é assim que a gente chama no meio literário, entre os digitais influencer, a ler, a se interessar. Tanto que eu até... meu namorado está aqui para não dizer que eu estou mentindo. Eu chamei a minha sogra e ela ficou encantada. E ela não lê. E ela gostou e ficou lá querendo saber qual era o livro, perguntando. E isso é uma forma de trazer pessoas para entender, ter aquela conexão e incentivar a leitura, que é o que nós fazemos o tempo todo. Bom, essa rodada agora foi especial para mim porque realmente a gente conseguiu ver de forma como cada um faz, né? Vamos fazer na rua, vamos para o digital, e o digital vai tentar me pegar nessa questão do algoritmo. Um exemplo claro do algoritmo que é bem complicado para mim, por exemplo, a gente vai muito para, na verdade, ver quem são as potenciais histórias que vão explodir. Então a gente vai para a rua com esse objetivo de colocar no cardápio das pessoas essas histórias. Só que essas histórias automaticamente ainda não têm demanda digital e não têm audiência digital. Ou seja, elas não têm ninguém procurando por essas histórias ainda. Então quando você fala de uma história bombada, vai lá em cima. Mas quando você fala de um potencial prospecto, você corre o risco de cair. E aí o algoritmo fala assim, acabou, esconder todo o resto, porque acontece. Se um cara bombar teu vídeo no YouTube, show. Se o seu próximo vídeo for assim, ele vai ser assim. Então para retomar é difícil. Uma dificuldade aí. A outra de ir para a rua muitas vezes o custo, né? O deslocamento, a montagem do evento. São vários obstáculos aí, galera, que são para o dia a dia de quem está querendo alcançar. E um ponto interessante até para o nosso tema de comunicação de identidades e territórios é a questão da identificação, né? A gente tem acompanhado várias histórias, vários autores trazendo histórias de África para dentro do audiovisual, para dentro da literatura e tal. E acredito que essa identificação ela seja algo muito interessante. Por exemplo, eu dei de presente um livro, foi o livro do Alberto Rodrigues, que é o organizador aqui do evento. E eu dei de presente esse livro, inclusive eu nem sei se eu paguei, hein, Alberto, você faz o Pix aí. Esse livro eu entreguei para um casal, e esse casal, na verdade, me mandou uma mensagem esses dias falando assim, meu filho está apontando direto pro Raimundinho, que é o personagem do livro, e está falando que é ele. E o pai e aí está falando, esse aqui é papai, esse aqui é papai. Ou seja, ele nunca tinha vivido isso, né? De ter uma história onde, na verdade, o seu filho se identificasse com aqueles personagens. E isso vem muito do seu trabalho, né? De trazer para o foco, trazer para a galera, não, vamos fazer identificação, vamos para dentro, né, cara? E vocês têm percebido nesse sentido, como você falou, você analisa antes, né? De você entrar com a proposta, você analisa quem é que está vindo trazer a pergunta, né? A gente deve esbarrar muito com isso também. Vocês têm sentido essa evolução? Vocês têm sentido que as pessoas têm se identificado mais e sendo mais atraídas por esse mercado que vamos fazer filme de histórias de África, vamos fazer filme da galera da periferia? Você tem a série de Cidade de Deus agora aí arrebentando, trazendo o elenco 22 anos depois, né, para a tela de novo para discutir o que aconteceu em Cidade de Deus. Você acha que esse movimento, essa indústria, está ajudando o trabalho da gente no sentido de alcançar esses territórios, por exemplo? Falando como leitora, sim, porque atualmente as grandes editoras estão focando em muito livros que a gente chama de afrocentrado, com protagonismo negro. Então, eles estão vendo o público, tentando entender e identificar esse público para trazer conteúdo para aquela determinado grupo. Então, na minha opinião, está acontecendo, mas é a passos pequenos. Então, leva tempo, mas está ocorrendo aos poucos, sim. E não falo só com o grupo, com a afrocentrado, mas eu falo em vários gêneros, em várias identidades. Eu digo por mim, porque eu faço parte do grupo LGBT. Então, eu li um livro e aquele livro me mudou, porque eu não sabia, não me identificava, não entendia o que eu era. E quando eu li aquele livro, eu automaticamente me identifiquei com aquela pessoa, com aquela história, com o que ela estava passando, a protagonista. Então,
isso está vendo, as editoras estão vendo muito isso. Elas estão querendo pessoas que se identifiquem com aquele livro que ela está propondo a vender físico, né? Ou em e-book. Então, é um ramo que está nichado, que está ocorrendo, mas é passos pequenos, mas está ocorrendo. Porque quanto mais você se identifica com aquela leitura, mais você vai querer consumir aquele tipo de leitura. Eu concordo, eu acho que o cenário ideal está muito distante ainda, mas só o fato de a gente estar nesse movimento de gerar reflexão já é algo positivo. Eu pego como exemplo também a minha própria experiência. Deixa eu ver aqui quantos anos eu tenho agora. 10 anos atrás, por exemplo, que eu passei por um episódio, né, de racismo mesmo, considerado como racismo, quando eu estava buscando um emprego num shopping, enfim, eu conto isso numa crônica, num dos meus livros. E na ocasião, eu não poderia passar batido, né? Não, a gerente só tinha uma preferência de perfil de vendas. E não, na verdade, era racismo. Só que eu só fui entender isso muito tempo depois. Então, infelizmente, algumas iniciativas desse movimento de trazer mais a literatura afrocentrada, nem sempre por uma motivação legal, positiva, muitas vezes é só para aproveitar a onda, muitas vezes é só por motivação mercadológica mesmo. Mas só o fato de estar acontecendo essa movimentação já é algo positivo, porque nos leva a refletir também, nos leva a crescer mesmo nesse sentido. A questão da representatividade é muito importante. Eu acho que a gente, né, estimula essa questão da reflexão crítica e do reconhecer os seus pares, né, e conseguir reconhecer situações como essa, né. Você falou do racismo, mas quantas mulheres também foram reconhecer que tinham sofrido abusos depois daquela questão, né, daquela onda do meu primeiro assédio. Então, né, como você usa aí também o ambiente digital também para esses reconhecimentos. A minha única questão, assim, eu acho que é isso, né? Ainda não estamos num movimento ideal. Acho que o mercado ele usa muito isso para se posicionar também, para se dizer diverso, né? Acho que a gente tem avanços. Hoje você tem aí na Globo 3 novelas que estão sendo protagonizadas por mulheres pretas. Você tem o Jefferson Di roteirizando a novela acho que é das 7. Eu só provoco sempre assim como que a gente pode pensar essas coisas para além da representatividade, como essas pessoas podem estar também nos locais de decisão, assim, né? Não basta estar de liderança, exatamente, como essas pessoas não estão só ali, mais uma vez, com as suas peles, com os seus corpos de frente, mas que por trás ainda são outras pessoas que lideram, são outras pessoas que decidem, são outras pessoas que estão dizendo o que precisa ser pautado e o que precisa quem precisa tá ali naquele protagonismo. Então, eu acho que é um caminho, assim, acho que a gente está aprendendo a ler o mundo de outra forma também, né? E acho que o mundo é outro e não dá mais para se ler o mundo de como a gente lia antes. Então, acho que é um caminho mesmo de reflexão, de construção. Acho que a gente mas precisa sempre estar problematizando e olhando assim, né, o que também não estão só usando das nossas imagens e dos nossos corpos para manter uma hegemonia, assim, né? Acho que é isso. É engraçado que vocês vão falando e aí a cabeça vai abrindo para várias direções, né? E, por exemplo, isso que você falou da representatividade em locais de comando, né? A gente viveu agora recentemente aquela questão na Nova Zelândia, que está rolando aí a mídia, onde você tinha parlamentares que são de uma etnia indígena de lá, e aí houve uma votação para alterar algum tratado muito antigo entre a Inglaterra e eles, e aí eles invocaram o haka, que é a dança, né? E uma dança muito poderosa para eles, para justamente simbolizar a resistência deles contra essa assinatura, que é justamente isso, eles estavam lá. E se eles não estivessem lá, como parlamentares também, sabe? Será que teria passado? Será que teria que correr atrás depois por isso? Então, isso que você falou me fez pensar direto nisso,
que foi essa resistência dentro da casa parlamentar por eles terem conseguido estar lá. E não, isso tá rolando recentemente agora. Se eu cometi algum erro aí, me desculpem. Eu puxei aqui de cabeça, mas se não me engano foi Nova Zelândia. O nome da dança é Haka, e foi justamente uma provocação rasgando o projeto de lei lá para a gente poder, para eles poderem, não quero isso aqui, não vai revogar esse tratado. É um tratado que colocava eles numa situação melhor relacionada à Inglaterra, e os caras queriam rever isso aí. A gente sabe que está rolando isso. Bom, a gente infelizmente está chegando ao final desse papo, então eu queria pedir as considerações finais de vocês aí. Lembrem de dizer como as pessoas podem colar em vocês aí para trocar ideia, para poder seguir o trabalho, tá bom? Vou começar, então. Acho que agradecer de novo, assim, muito legal estar aqui, fazendo a manutenção desse espaço, que vida longa, Flisgo, fazendo minha propaganda, muitas. Sigam a Bem TV, bem.tv no Instagram, lá tem todas as nossas redes sociais, o site é bemtv.org.br. Sigam a Manas Produtora também, Manas Produtora Coletiva no Instagram, também tem nosso site, manasprodutora.com. E é isso, vamos se encontrar, vamos falar aí na rede. Mas que bom que a gente está aqui no físico, se olhando. Só agradecer também, como eu disse no início, é sempre ótimo estar no espaço para poder falar de literatura, comunicação. É sempre uma troca, a gente acaba aprendendo muito também com as experiências das outras pessoas. Sendo mediada pelo Rômulo, que eu já conheço há muito tempo, e ao lado de duas mulheres incríveis também. Quando a gente estava falando essa questão de representatividade, estar aqui com mulheres também é muito bom. E os arrobas, são muitos. @Escritoras Vivas, a gente tem um coletivo de mulheres escritoras na cidade de São Gonçalo. É muito triste também quando a gente está numa roda de conversa e tal, mas não existe escritora em São Gonçalo. Gente, nunca mais repitam isso. Somos muitas. Estamos para além do coletivo, sempre de portas abertas. @Mapa das Letras, somos uma editora e agência de comunicação também. Entre nossas iniciativas, a gente tem o Leia Mulheres, que é um encontro mensal de livros escritos por mulheres, mas os homens também são bem-vindos, tá, gente? Os livros são escritos por mulheres, mas abraçamos todos os leitores. E é isso. Agradecer mais uma vez. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder propagar a literatura. E vou falar um pouquinho, gente. Eu estou pretendendo fazer um podcast com uma autora amiga minha. Se vocês quiserem, é a Liv, tá? Pode olhar lá minhas redes sociais, que são várias, mas é sempre com o mesmo arroba, que é studieslui, tá? Ou então você me procuram lá como Lorena Oliveira, que vocês vão achar fácil. E vou estar aí trazendo outros trabalhos, tá? Com autores influenciadores. Inclusive, amanhã eu vou estar no Geek XP, coordenando o evento na parte literária, fazendo um workshop literário para pessoas que querem ingressar nesse universo literário. E quero muito agradecer o Rômulo pela ótima conversa e a todas, porque a gente tem que propagar mulheres empoderadas que estão aqui mostrando que a literatura feminina faz parte do progresso. Perfeito, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. Valeu. Salve, Flisgo!